A Ciência de Ficar Rico, Wallace Waddles, capítulo 16. Algumas advertências e observações finais. Seja bem-vindo ao canal A Mente Cria Sua Vida. Se você chegou a este vídeo, foi por alguma razão. Então, se você gostar dele, se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim você será avisado sempre que postarmos conteúdos novos. Curta, comenta e compartilha. Fique agora com o capítulo 16. Algumas advertências e observações finais. Muitas pessoas zombarão da ideia de que existe uma ciência exata para enriquecer. Tendo a impressão de que a oferta de riqueza é limitada, elas insistirão que as instituições sociais e governamentais devem ser mudadas antes mesmo que qualquer número considerável de pessoas possa adquirir uma competência. Mas isto não é verdade. É verdade que os governos existentes mantêm as massas na pobreza, mas isto se dá porque as massas não pensam e não agem da maneira certa. Se as massas começam a avançar como sugerido neste audiolivro, nem os governos, nem os sistemas industriais podem controlá-las. Todos os sistemas devem ser modificados para acomodar o movimento de prosperidade. Se as pessoas têm a mente que avança, têm a fé de que podem se tornar ricas e seguem em frente com o propósito fixo de se tornarem ricas, nada pode mantê-las na pobreza. Os indivíduos podem entrar no caminho certo a qualquer momento e sob qualquer governo, e se tornarem ricos. E quando um número considerável de indivíduos o fizer, sob qualquer governo, eles farão com que o sistema seja modificado a ponto de abrir o caminho para os outros. Quanto mais homens ficarem ricos no plano competitivo, pior para os outros. Quanto mais ricos no plano criativo, melhor para os outros. A salvação econômica das massas só pode ser alcançada se um grande número de pessoas praticar o método científico estabelecido neste audiolivro e se tornarem ricas. Estes mostrarão aos outros o caminho e os inspirarão com o desejo de vida real, com a fé que ela pode ser alcançada e com o propósito de alcançá-la. Por enquanto, porém, basta saber que nem o governo sob o qual você vive, nem o sistema capitalista ou concorrencial da indústria podem impedir que você fique rico. Ao entrar no plano criativo do pensamento, você se elevará acima de todas essas coisas e se tornará um cidadão de outro reino. Mas lembre-se de que seu pensamento deve ser mantido no plano criativo. Você nunca deve ser traído por um instante a considerar a oferta como limitada, ou agir no nível moral da competição. Sempre que você cair em velhos modos de pensar, corrija a si mesmo instantaneamente, pois quando estiver na mente competitiva, você terá perdido a cooperação da mente suprema. Não gaste tempo no planejamento de como você irá enfrentar possíveis emergências no futuro, exceto quando as políticas exigidas podem afetar suas ações hoje. Você está preocupado em fazer o trabalho de hoje de maneira perfeitamente bem-sucedida, e não com as emergências que possam surgir amanhã. Você pode atendê-las à medida que elas surgirem. Não se preocupe com as perguntas sobre como superar os obstáculos que podem surgir em seu horizonte de negócios, ao menos que você possa ver claramente que seu curso deve ser alterado hoje para evitá-los. Não importa quão tremenda obstrução possa aparecer à distância, você descobrirá que, se seguir pelo caminho certo, ela desaparecerá à medida que se aproxime ou que aparecerá um caminho por cima, através ou ao redor dela. Nenhuma combinação possível de circunstâncias pode derrotar um homem ou uma mulher que está enriquecendo segundo linhas estritamente científicas. Nenhum homem ou mulher que obedece à lei pode deixar de enriquecer. Não mais do que alguém pode multiplicar 2 por 2 e não alcançar 4. Não pense com ansiedade em possíveis desastres, obstáculos, pânico ou combinações desfavoráveis de circunstâncias. Haverá tempo suficiente para encontrar tais coisas quando elas se apresentarem diante de você no presente imediato. E você verá que cada dificuldade traz consigo os meios para a sua superação. Guarde seu discurso. Nunca fale de si mesmo, de seus assuntos ou de qualquer outra coisa de forma desanimadora ou desencorajadora. Nunca admita a possibilidade de fracasso ou fale de uma maneira que implique o fracasso como uma possibilidade.
Nunca fale dos tempos como sendo difíceis ou das condições comerciais como sendo duvidosas. Os tempos podem ser difíceis e os negócios duvidosos para aqueles que estão no plano competitivo, mas nunca podem ser assim para você. Você pode criar o que quiser e você está acima do medo. Enquanto outros estiverem passando por tempos difíceis e negócios ruins, você encontrará suas maiores oportunidades. Treine-se para pensar e olhar o mundo como algo que está se desenvolvendo, que está crescendo, e para considerar o mal como sendo apenas aquilo que ainda não está desenvolvido. Fale sempre em termos de progresso. Fazer o contrário é negar sua fé, e negar sua fé é perdê-la. Nunca se deixe decepcionar. Você pode esperar ter uma determinada coisa em um determinado momento, e não obtê-la naquele momento, e isto lhe parecerá como um fracasso. Mas se você mantiver sua fé, descobrirá que o fracasso é apenas aparente. Continue da maneira certa, e se não receber aquela coisa, você receberá algo muito melhor, a ponto de ver que o aparente fracasso foi realmente um grande sucesso. Um estudante desta ciência havia decidido fazer uma certa combinação de negócios que lhe parecia muito desejável na época, e ele trabalhou por algumas semanas para realizá-la. Quando chegou o momento crucial, a coisa falhou de forma absolutamente inexplicável. Era como se alguma influência invisível estivesse trabalhando secretamente contra ele. Ele não ficou desapontado, pelo contrário, agradeceu a Deus por seu desejo ter sido contrariado e seguiu em frente com uma mente agradecida. Em poucas semanas, uma oportunidade tão melhor lhe apareceu que ele não teria feito o primeiro negócio de forma alguma. E ele viu que uma mente que sabia mais do que ele próprio tinha impedido que ele perdesse o bem maior, enredando-se com um bem menor. É assim que todo fracasso aparente irá funcionar para você. Se você mantiver sua fé, se agarrar ao seu propósito, tiver gratidão e fizer todos os dias tudo o que pode ser feito naquele dia, executando cada ato separado de maneira próspera. Quando você fracassa, é porque você não pediu o suficiente. Continue, e uma coisa maior do que aquela que você estava procurando certamente virá até você. Lembre-se disso. Você não falhará porque lhe falta o talento necessário para fazer o que você deseja fazer. Se você continuar como eu lhe indiquei, desenvolverá todo o talento necessário para a realização de seu trabalho. Não está no escopo deste audiolivro lidar com a ciência do desenvolvimento de talentos, mas é tão certo e simples quanto o processo de enriquecer. Entretanto, não hesite ou vacile por medo de que, quando chegar a um determinado lugar, você falhará por falta de habilidade. Mantenha-se firme, e quando chegar a esse lugar, a habilidade será fornecida a você. A mesma fonte de habilidade que permitiu ao presidente Lincoln, não instruído, fazer o melhor trabalho no governo jamais realizado por um único homem. Está à sua disposição. Você pode recorrer a toda a sabedoria que existe para usar no cumprimento das responsabilidades que lhe são impostas. Siga em frente com plena fé. Estude este audiolivro. Faça o seu companheiro constante até ter dominado todas as ideias nele contidas. Enquanto estiver se estabelecendo firmemente nesta fé, você fará bem em desistir da maioria das recreações e prazeres e ficar longe de lugares onde as ideias conflitantes com estas são colocadas em discussão. Não leia literatura pessimista ou conflituosa, ou entre em discussões sobre o assunto. Faça muito pouca leitura fora dos escritores mencionados no prefácio. Passe a maior parte do seu tempo livre na contemplação de sua visão, no cultivo da gratidão e na leitura deste livro. Ele contém tudo o que você precisa saber sobre a ciência de enriquecer e você encontrará tudo o que é essencial resumido no capítulo seguinte.